Oi, gente. E afinal, o tempo existe ou não existe? Ora, nós nascemos, envelhecemos, morremos, seguimos uma sequência temporal bem definida pela termodinâmica e o tempo existe. Mas o que dizer então dessa afirmação do físico Carlo Rovelli de que o tempo não teria a interpretação atual que ela tem? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O tempo já teve outras interpretações. Então, na Idade Média, por exemplo, o tempo era absoluto. O Einstein conseguiu mudar essa interpretação sobre o tempo. Então, como nós sabemos, o tempo hoje ele é relativo, porque o Einstein conseguiu provar, com a teoria da relatividade, de que o tecido espaço-tempo, que seria um tecido quadridimensional, e pegaria as coordenadas x, y, z e t, ele tem influência sobre o tempo medido para diferentes observações. Então, se eu tenho um observador que está orbitando um buraco negro ou outro que está orbitando a Lua, se cada um é munido de um relógio atômico, eles irão medir tempos próprios, distintos, que não são absolutos, dependem da posição e da velocidade com que se encontra cada observador. Da mesma forma, se eu tiver um relógio preciso, atômico, ao ponto de estar no nível do mar ou no alto da montanha, eu consigo também ter distinção sobre o tic-tac desse dado relógio. Então isso significa que foi necessário fazer algumas correções, no caso correção relativística, para, por exemplo, melhorar o desempenho dos dispositivos GPS. Se não fosse a teoria da relatividade, os GPS não teriam a precisão que eles têm hoje em dia, porque foi necessário fazer essa correção entre os relógios do satélite e o do relógio correspondente ao seu carro, por exemplo. Então, desde os tempos de Einstein já foi observado que era necessário se fazer essa adaptação do tempo absoluto para o tempo relativo. O que se propõe nesta nova roupagem proposta pelo Carlo Rovelli é de que não haja dependência temporal em alguns processos. Por exemplo, na gravidade quântica, não seja necessário ter funções matemáticas dependentes do tempo. Isso não significa que elas sejam congeladas ou que elas não tenham nenhum tipo de dinâmica. O fato é que nem toda a física é dependente do tempo. Isso é um ponto importante que a gente precisa falar. A parte da física que é mais dependente do tempo, de fato, é a termodinâmica. E todos os processos termodinâmicos são dependentes do tempo. É por isso que existe uma grandeza chamada entropia, que ela é considerada a seta do tempo, que nos indica qual a direção preferencial de um processo termicamente ativado. E o que o Carlo Rovelli estabelece é que não é necessário que todo o processo físico seja dependente do tempo, porque o tempo, em alguns processos quânticos, que estão muito fora do nosso limite do que é ser comum, eles podem ter essa liberdade de ser descritos com um tempo que não seja esse nosso de passado e futuro estabelecido pela termodinâmica. Uma comparação poderia ser apontar para cima e para baixo, dentro da perspectiva do observador. Eu estou aqui no planeta Terra, aponto para cima, aponto para o céu. Meu lado de cima é esse daqui. Meu lado de baixo é o chão, estou apontando para o chão. Porém, quando eu estou dentro de uma nave espacial, por exemplo, na Estação Espacial ISS, o lado de cima e o lado de baixo não fazem muito sentido, porque eu perdi a referência do aparato gravitacional que a Terra me confere. Então, não existir tempo para alguns processos quânticos ou da relação da gravidade com a quântica não significa que nós tenhamos um fim da grandeza tempo. É apenas um artefato, um artifício matemático para dar uma nova interpretação ao tempo. Nós continuaremos envelhecendo, nós continuaremos tendo os processos entropicamente dirigidos, mas teremos, assim como fez Einstein, a partir do sucesso dos pesquisadores nessa linha da física moderna, nós teremos uma nova interpretação de tempo a partir desse estudo em que se mostra que não necessariamente precisa se ter uma dinâmica temporal para estudar esses processos. E assim a física vai evoluindo e assim nós vamos melhorando a interpretação sobre cada variável que, como por exemplo o tempo, já deixou de ser absoluto para passou a ser relativo e que pode ser interpretado e receber outras roupagens, desde que satisfaça os experimentos, que é o princípio da ciência. Então, espero que tenham gostado.
Deixe seu like, se inscreva no canal, deixem sugestões de tema para os nossos próximos programas. E um abraço a todos e todas e até a próxima.